Pessoal, está acontecendo algo muito sério e poucas pessoas estão debatendo sobre isso. Principalmente autoridades, tanto no sentido governamental quanto no sentido tecnológico e científico. Alguns pensadores independentes, como o Monark, por exemplo, ele sempre discute sobre essa questão lá em seu podcast. Mas as principais pessoas que têm relevância para levar essa discussão com mais seriedade à mesa, não que o Monark não seja sério em sua discussão, mas eu digo no âmbito da propriedade para falar sobre o assunto, são poucos que estão falando sobre isso. E uma das autoridades mundiais acerca dessa questão da inteligência artificial acaba de se manifestar e suas declarações foram extremamente polêmicas e está balançando o cenário mundial. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Aqui, ó, Yuval Harari, ou Harari, acho que é Harari que se pronuncia, alerta que os humanos serão hackeados se a inteligência artificial não for regulamentada globalmente. Por que ele está falando sobre regulamentação? A maioria das pessoas, elas já tem uma ideia extremamente negativa quando ouvem a palavra regulamentação. Obviamente que se lembram de políticos querendo regulamentar as redes sociais, que isso lembra mais uma censura e etc. No entanto, a regulamentação, ou seja, a criação de leis, a criação de regras e de normas comportamentais feitas pelo Estado, garante, quando bem aplicada, é claro, um certo equilíbrio, uma certa segurança. É por isso que nós temos uma civilização minimamente funcional, porque existem leis, existem regras. Se você rouba, tem uma lei, tem uma penalidade para quem faz isso. Se você mata, tem uma lei, tem uma penalidade para isso. É claro que essas leis nem sempre são aplicadas de maneira justa. Nós vemos uma grande impunidade, por exemplo, aqui no Brasil, onde somente pretos e pobres que cometem delitos é que vão para a cadeia. Pessoas que têm ali as costas quentes, como são chamados, que cometem crimes de colarinho branco, escapam impunes. Então, é por isso que muitas pessoas têm uma noção muito pessimista em relação à regulamentação. Mas o que esse especialista está falando aqui sobre a inteligência artificial é algo de extrema importância e que abre leque para duas teorias conspiratórias, e essas teorias, elas são extremamente negativas para a nossa civilização se a gente se apegar à questão da agenda, do grande reset, do governo oculto e por aí vai. Volta comigo aqui para a tela que eu quero te mostrar a matéria. O futuro poderia ver os dados humanos do mundo fornecidos por meio do crescente poder de alcance da inteligência artificial nas mãos de poucos poderosos. Uma receita para uma manhã distópico, povoado por humanos hackeados. Diz aí Yuval Noah Harari, o autor de renome mundial, diz a Anderson Cooper que as nações devem começar a cooperar para evitar isso, regulando a inteligência artificial e a coleta de dados em todas as nações. A entrevista com Harari, no caso já foi transmitida, no domingo, dia 31 de outubro, pela CBS estadunidense. Agora veja que situação. Quando nós falamos sobre inteligência artificial, nós estamos falando, obviamente, de robôs. Nós estamos falando de máquinas que vão se tornar, com o passar do tempo, mais autônomas ainda. Autônomas no poder de decisão, ou seja, serão como nós, seres humanos, no entanto, com a vantagem da imortalidade, com a vantagem do raciocínio 1 milhão, milhões de vezes mais rápido, mais lógico, muito mais preciso. E a cada dia que passa, a inteligência artificial ela continua sendo muito bem aperfeiçoada. E quando o Harari fala sobre regulamentação, a preocupação dele aqui é sobre a coleta de dados. Que a cada dia que passa, a inteligência artificial, ela consegue ser muito mais eficaz na coleta desses dados. E ele usa a expressão hackeados, não no sentido que vão implantar um chip em sua cabeça, mas eu não duvido que um dia isso vai acontecer, já tem aí o chip do Elon Musk, mas é no sentido de que você não terá nenhuma espécie de privacidade, onde você vai sofrer influências constantes de uma inteligência artificial que trabalha para um determinado grupo, e esse grupo cria algoritmos para poder manter você dentro de uma bolha específica. Isso já acontece. No entanto, como a inteligência artificial está em um processo evolutivo extremamente rápido, eficaz e com muita precisão, mentes maquiavélicas podem usar essa tecnologia fantástica para controlar os seres humanos de uma forma
terrível. Podem usar essa questão da inteligência artificial, e com certeza isso será usado não somente para interesses obscuros de uma elite que está ali tentando controlar o mercado. Tentando não, ela controla. Mas também por governos ditatoriais, pelo governo oculto que implanta a sua agenda global, e a cada dia que passa, nós temos a noção, a percepção de que a liberdade, a privacidade, o respeito à individualidade de cada um é algo que está ficando completamente para trás. A inteligência artificial, se ela for usada para o bem, ela vai trazer uma série de benefícios à humanidade. Nós teríamos construções civis no futuro muito mais rápidas, usando robôs. Nós poderíamos, por exemplo, em determinadas situações, substituir professores por inteligência artificial, mas nós sabemos que se não houver uma preocupação com o bem-estar do ser humano, com a inclusão de todas as pessoas, para que ninguém fique de fora, para que ninguém viva de maneira indigna, a inteligência artificial seria muito benéfica. Mas não é essa a situação que nós encontramos. O governo oculto, ele faz questão de ter essa divisão de classes, ele faz questão de que haja esse ódio desenfreado entre pretos contra brancos, entre pobres contra ricos, para promover a ordem através do caos. Eles mesmos causam os problemas e eles mesmos apresentam a solução, que se tornará em um outro problema, sendo que o intuito é deixar a gente ali numa espécie de curral global. Eu vou mostrar aqui mais um trecho da matéria para vocês. Aqui o que eu estava falando. O mundo está cada vez mais dividido em esferas de coleta de dados e de coleta de dados. Na Guerra Fria, você tinha a cortina de ferro. Agora temos a cortina do silício, em que o mundo está cada vez mais dividido entre os Estados Unidos e a China. Seus dados vão para a Califórnia ou vão para Shenzhen, Xangai e Pequim. É isso, meus amigos. Nós estamos vivendo uma nova fase da Guerra Fria, que com certeza vai evoluir para uma situação muito mais grave e séria, e que vai resultar na construção de um governo planetário bem semelhante àquilo que nós vemos ali descrito em Apocalipse 13. Algo que você sempre ouve falar aí, que muitos chamavam de teoria da conspiração, chamado Nova Ordem Mundial. Para que isso aconteça, você precisa ter um aparato tecnológico que lhe ajude a controlar todas as pessoas da Terra. E isso já está a um passo de ser alcançado de maneira 100% precisa, pois os algoritmos das redes sociais estão aí, já trabalhando para interesses específicos. A princípio, nada que possamos chamar assim de extremamente alarmante, porque alarmante já é, mas depois, com certeza, isso vai evoluir para essa quebra de liberdade, para essa quebra de soberania das nações e arquitetura de um governo único global. Enfim, o vídeo tá longo, né? Eu tô vendo aqui o tempo que eu já tô falando com vocês, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso aí nos comentários, tá? Eu vou estar lá no canal Rutan, nesse momento que eu acabo de postar o vídeo, já preparando uma live lá pra gente bater um papo, pra eu responder perguntas de vocês. Se você tá assistindo esse vídeo depois, procura a live aí no canal Rutan. Eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam ir pra lá e participarem da live com a gente, de um bate-papo, pra gente ter uma conversa mais descontraída e mais aberta sobre diversos assuntos, incluindo esse, se vocês quiserem. Grande abraço.